Hoje eu vou mostrar como fazer a troca das pastilhas de freio de uma roda de um carro. Para isso, a primeira coisa que você precisa saber é que, de preferência, você precisa ter um lugar plano para o carro não ter muita influência de ficar caindo para um lado ou para o outro durante a manutenção. A segunda, colocar calços, no mínimo, se você tiver pouco, no lugar oposto à roda na qual você vai mexer. Aqui nós vamos mexer na pastilha do freio da roda dianteira esquerda, então no mínimo tem que colocar calço na roda traseira direita. Depois eu vou precisar colocar o macaco no ponto certo. Como nós vamos fazer a troca da pastilha, que é algo que fica dentro da roda, eu não preciso levantar todo o carro, eu só preciso levantar a parte da roda que ela funciona individualmente ao corpo do carro. Para isso, eu vou precisar colocar o macaco no ponto de apoio aqui, na bandeja. Onde, conforme eu fizer o trabalho de levantar o macaco, empurrando a bandeja, ele vai levantar somente a roda, sem precisar levantar o peso de todo o carro nele. Com o macaco na posição apoiado na bandeja, antes de levantar o carro, eu preciso fazer a soltura dos parafusos que prendem a roda no lugar. Para isso eu vou precisar de uma chave de roda e eu vou soltar cada um dos parafusos, mas sem arrancá-los completamente, ou arrancá-los e pelo menos deixar dois deles ainda presos à roda, mas sem tirar totalmente. Uma dica que pode ser dada é que às vezes, principalmente quando você aperta o carro, faz uma troca de pastilha ou troca de pneu numa borracharia, eles podem usar aquelas maquininhas pneumáticas ou elétricas e apertarem os parafusos muito forte. E só fazer isso com a chave você não consegue fazer com força suficiente. Então, uma coisa que você vai precisar é ter uma bengala de moto para fazer de alavanca, para prolongar o cabo da chave e você ter mais força nele fazendo alavanca. Com a chave e a alavanca posicionada, se você não conseguir fazer força com uma mão, você pode colocar o pé na ponta da alavanca, tendo cuidado para não ficar muito na pontinha junto com a chave, para ela não escapar. Segurar a mão na parte de baixo do paralama da roda e subir na alavanca fazendo força para baixo com o pé, apertando assim e soltando o parafuso com mais facilidade. Então coloco a chave, seguro no paralama para dar apoio para não cair e subo na roda, apertando ela para baixo, pulando em cima da chave mesmo. Retirando o outro parafuso, eu vou deixar somente esses dois na roda para manter ela no lugar. E agora então eu vou mexer o macaco para levantar o carro. O macaco já estava posicionado sobre a bandeja. E agora vou levantar a roda usando ele. Quando chegar na altura certa, o pneu vai ficar folgado, sendo preso no lugar somente pelos parafusos. Então agora eu tiro primeiro o parafuso de baixo, depois o de cima, para evitar que a roda caia sobre mim, se eu estiver frente a ele. Último parafuso retirado e a roda simplesmente cai para fora. E ela mostra agora, dando acesso à parte de disco e o sistema de freio que nós vamos mexer agora. Uma vez que a roda é retirada, você pode colocar ela no lugar próximo para usar ela com um banquinho para você ter posição para trabalhar aqui dentro. Então você vai ficar enfiado aqui para dentro, no espaço do para-barro do carro, com a cabeça aqui por dentro, e você vai mexer aqui no sistema de freios, onde nós vamos precisar de uma chave 13 para mexer nesse parafuso de cima e nesse outro de baixo, onde vamos soltar essa pinça, que nela tem um cilindro de freio, que quando você aperta o freio ali dentro do carro, no pedal, ele empurra um cilindro que ele esmaga as duas pastilhas de freio que prendem a roda, o disco de freio, que faz parar o carro. Então nós vamos com uma chave 13 soltar esses dois parafusos e tirar
essa parte que, se não me engano, se chama pinço de freio ou cavalete de freio. Com a chave colocada, vamos soltar o parafuso de cima e o parafuso de baixo. Você pode ter um problema, como eu estive tendo aqui, que você roda a chave, mas não só a porca de retirada do pino, mas como também a outra parte interna rodam juntas. Então você vai precisar, nesse caso, uma chave 17 para segurar essa peça no lugar, para você conseguir tirar a porca aqui e passou para conseguir soltar essa peça. Parafuso de cima retirado, segurando com a chave 17 aqui para segurar no lugar, e agora tirar a parte de baixo. A sua visão vai ser essa aqui, né? Para frente do para-barros do carro, a roda. Você vai olhar aqui por dentro, vai estar aqui o parafuso. Você pode deixar a chave apoiada aqui embaixo da bandeja, e você vai tirar o parafusinho, o segundo parafuso que fica embaixo, que é o que prende essa pinça. Aqui você possa precisar de uma chave de fenda, então você vai colocar ela aqui entre a pinça e o disco e vai forçar ela para fora. E você tira a pinça de freio com a peça inteiriça, com esse cilindro. Você vira ela e joga aqui em cima, e aqui você tem acesso às pastilhas de freio da roda do carro. Uma coisa curiosa, às vezes você vai desmontar o carro para trocar a pastilha, e você desmonta e descobre que a pastilha tá boa. Aqui. Ela ainda tem a fenda interna dela no meio da pastilha, e ela tem ainda, em comparação a esse corpo de metal dela, uma quantidade ainda boa de pastilha nessa parte grossa. Aqui. Essa parte aqui, ó, que tá com a diferença de altura, é a parte que é gastada e vai ser consumida com as frenagens. E ainda tá com quase meio dedo, ele tá basicamente nova ainda. Quando a pastilha tá bem gasta, ela fica bem próxima dessa charpa do corpo dela. Então, no meu caso aqui, eu desmontei a roda achando que precisaria trocar a pastilha de freio, mas não, ela tá boa ainda. Mas ainda assim, eu vou ensinar como se você tivesse que trocar a pastilha de freio. Uma vez que você tirou essa peça aqui, então, você só vai, com as suas mãozinhas aqui, vai tirar a peça de cá. Aqui, vai tirar a pastilha de cá, com a mão mesmo. Pode cair essa pecinha de suporte. E vai tirar a do lado de lá. É bem simples, ela não tem nenhuma trava, nem nada do tipo. E aqui você iria, que não é o meu caso, né, que as pastilhas estão boas, você trocaria elas e pegaria as pastilhas novas e as colocaria no lugar. Para esse modelo, você vai ver que você tem duas pecinhas dessas daqui, ó, que elas são um suporte e elas funcionam também como uma trava para segurar as pastilhas no lugar. Você vai ter uma delas e vai as colocar bem aqui, ó, na própria estrutura dessa alça que fica ao redor do disco. Ela tem esse cavadinho aqui, ó, esse encaixe, onde você vai colocar a peça desse jeito assim, ó, com essas presilhinhas para frente. Ela vai encaixar aqui, ó. Vai colocar uma embaixo e vai colocar uma outra do mesmo jeito para cima, virada para baixo. Nela você vai colocar a pastilha encaixada entre as duas para segurar a pastilha contra o disco. Então tá aqui a outra pecinha. A de baixo foi colocada assim, a de cima eu só vou colocar ela assim, virada com a face para baixo. Ela tem que ficar assim. E quando você for colocar a pastilha nova, você vai colocar ela de lado, assim. Vai precisar das duas mãos, uma para ficar segurando essa parte de cima. Aqui eu estou ocupado com a gravação, não consigo fazer direito. Mas aí você vai colocar a peça de lado assim, para esse dentinho dela, ela encaixar nesse vão
onde fica essa presilhinha da peça. Você coloca ela de lado, empurra ela para frente e para dentro, para que o próprio dente da pastilha de freio abra, empurra e encontre espaço dentro desta pecinha de suporte. Tem que fazer esse cleque. E o próprio dente da pastilha, ó, essa pecinha aqui, ó, ela tem que apertar e entrar dentro da presilhinha da peça, tanto em cima quanto embaixo. Você vai fazer isso agora com a outra pastilha, do mesmo jeito, colocando ela virada para ela ter entrada naquela pinça. Tá vendo aqui a pinça? Essa pecinha aqui, ó, ela fica aberta. Você vai usar o dente para empurrar ela para abrir. Por isso a pastilha vai entrar meio de lado assim. Aí você vai forçar e vai virar para abrir a pinça e a pastilha entrar no lugar. Pastilha do lado de dentro colocada, elas vão ficar igual desse jeito assim, ó. A pastilha colocada e a presilha da chapinha tanto em cima quanto embaixo vão estar pressionadas, segurando a pinça contra a parte externa da peça. Embaixo também a pastilha forçando essa presilhinha ficar fechada enquanto a presilha empurra a pastilha para trás, tanto embaixo quanto em cima. Elas vão ficar assim, as duas pastilhas fechadas, segurando o disco de freio. E aqui você vai pegar de volta a pinça e vai colocar ela de volta no lugar. Porém, a partir desse ponto, com pastilhas novas, você vai ver que a pinça não vai entrar, porque com a pastilha nova ela é mais alta e a pinça, você vai ver, você vai colocar, ela vai ficar assim, ó, batendo o dente, batendo essas garrinhas na pinça, porque neste caso, com pastilhas novas, você vai precisar aliviar um pouco esse parafuso daqui, ó, onde vem essa mangueirinha, que é onde passa o óleo do freio quando você aperta o pedal, e você vai fazer então vazamento, vai deixar cuspir um pouco o óleo fora, bem de leve, porque você vai precisar empurrar esse cilindro, o cilindro de freio, para dentro, para dar espaço para que a pinça consiga colocar de volta no lugar junto com as pastilhas. No começo você pode até conseguir um pouco com a mão, ela vai encaixar um pouco, mas ela não vai entrar completamente. E para isso você vai precisar de uma chave de fenda. E nesse vão aqui, ó, nesse espaço, você vai colocar a chave de fenda aqui, vai apoiar a chave de fenda, olhando aqui por cima, passando aqui por dentro do buraco, apoiar aqui no disco e vai forçar para frente, depois que você abrir esse parafusinho do óleo de freio, para empurrar o cilindro para ele abrir espaço para você conseguir colocar a pinça no lugar. Depois que você conseguir empurrar o filtro, o pino, você pode apertar aqui de volta, encaixar a pinça no lugar, colocar e apertar os parafusos de novo para prender toda a peça no lugar novamente. E mais uma vez você usará uma chave 13 para apertar o parafuso e uma chave 17 para segurar a parte de dentro dele, para poder apertar o parafusinho e colocar a pinça no lugar. Agora apertando o parafuso de cima, também com a chave 17 segurando a parte de dentro e a 13 apertando o parafuso por fora. E você tem as suas pastilhas novas colocadas e instaladas no lugar bonitinho. Mas é importante ressaltar, uma vez que foi necessária abrir o parafuso para vazar o óleo de freio, para você mexer aqui no cilindro, você vai precisar ali em cima dentro do carro, abrindo o capô, colocar mais óleo de freio para repor aquele que você perdeu para mexer aqui dentro. E possivelmente, geralmente, até por uma questão de segurança, você vai precisar fazer a sangria, onde você vai precisar de uma ajuda de uma segunda pessoa, que ela ficará dentro do carro, acionando
pedal de embreagem, de freio, para ela movimentar o óleo, e você de levinho ficar abrindo e fechando aqui o parafuso do freio, do fluido de freio. Você vai ficar abrindo e fechando para ele vazar o ar que possa ter entrado aqui por baixo. Você vai colocar o óleo, a pessoa dentro do carro vai ficar bombando o pedal, e depois você vai ficar aqui abrindo e fechando até tirar todo o ar do sistema. Tirando todo o ar, você aperta bem, confira o nível do fluido de freio aqui dentro, coloca ele no nível e tudo certo. Só montar a roda novamente. Você pode pegar de volta então o seu pneu banco que você estava usando e o colocar no lugar e colocar os parafusos para colocar tudo de volta para rodar novamente. Pneu alinhado, colocado, os parafusos junto com os prisioneiros, que são o nome desses parafusinhos que vão ficar aqui na roda. Esses parafusinhos são os prisioneiros, e você vai colocar as porcas de volta no lugar, começando pela de cima, que geralmente a roda cai para baixo, né? Sempre querendo bater na sua cabeça. Vai colocar um parafuso, vai colocar os demais porquinhas de roda. E quando for colocar os parafusos, tem uma dica muito importante que você jamais deve esquecer. Sempre que for apertar os parafusos, você sempre deve fazer o aperto, que é o chamado aperto estrela ou aperto espelhado, onde você sempre vai apertar até o final que você conseguir um parafuso, e em seguida dele vai apertar o parafuso oposto a ele. Você nunca vai apertar parafuso seguindo um do ladinho do outro, porque quando você coloca a roda, a exemplo aqui, né? Você quer que ela fique assim dentro do carro. Só que quando você aperta os parafusos rodando, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, a roda, conforme ela vai apertando, ela vai subindo, e ela vai querer fazer isso aqui, ó. Ela vai entortar, ela vai rodar na roda. Então, ao invés de ela ficar, ela aqui do lado de fora, né? Ao invés de você colocar a roda, ela fica no lugar, assim, apertando, rodando os parafusos, seguindo um ladinho do outro, você vai apertar a roda e ela vai fazer assim, ó. Ela vai ficar diagonal, ela vai ficar torta. Aperta um, aperta o parafuso do lado, aperta do lado, e ela vai ficar torta. Ela não vai apertar direito. Então você aperta primeiro um do lado e aperta o parafuso oposto a ele. Aí depois você pode fazer o do lado e o oposto a ele, o do lado e o oposto a ele. Vai fazer esse movimento que acaba lembrando o sentido de uma estrelinha. Porque aí quando você aperta desse jeito, você aperta um lado e aperta o oposto. Você aperta um lado e aperta o oposto. Desse jeito você tem certeza que a roda vai ficar na posição certa e ela não vai ficar torta com folga. Porque se você apertar um parafuso após o outro assim, a roda, conforme você for andar, ela não vai estar reta, ela vai estar torta. Aí conforme você for andar, ela vai fazer assim, ó. Vai ficar fazendo aquele movimento de pneu de bicicleta torto, sabe? Ela fica rodando, ela vai forçar a roda contra os parafusos, e por causa disso os parafusos vão querer desparafusar sozinhos e eles vão cair enquanto você anda. E se você não prestar atenção, você não perceber alguma folga, algum movimento, um tremor no volante, enquanto você está dirigindo, corre o risco de a roda cair enquanto você estiver dirigindo. Então tá aqui, apertei um parafuso de cima, agora aperto o parafuso oposto a ele, embaixo, e quando terminar, vou para o parafuso ao lado, aperto a ele, e quando terminar, vou o parafuso oposto a ele, o aperto, quando terminar, vou o parafuso ao lado dele, esse aqui eu já apertei, aperto esse parafuso, e quando terminar, vou ao parafuso oposto a ele, fazendo assim, apertando todos os parafusos, sempre indo, apertando um parafuso oposto ao outro, fazendo esse
movimento de estrelinha. Depois que você apertar todos os parafusos, você reconfira os primeiros parafusos que você mexeu antes, porque depois que você terminar de apertar o último, geralmente vai aparecer uma folguinha nova dos primeiros que você fez, que agora o pneu ele vai estar bem mais encostado, né? Vai estar bem no lugarzinho certo dele, e você então vai reconferir todos os parafusos, tirando qualquer folguinha que possa ter aparecido neles. E do mesmo jeito, aperta um, aperta o oposto, aperta um, aperta o oposto, aperta um, aperta o oposto, fazendo a estrela. Depois que você terminar de apertar os parafusos, você vai soltar o macaco, aliviando a pressão dele, fazendo a roda voltar para o chão, para ela pegar apoio e firmar contra o chão. E você vai da mesma forma que você fez antes. Para soltar os parafusos, você faz um aperto de segurança, onde você vai, lado errado, apertar o parafuso usando a bengala de moto, fazendo aquela alavanca, e você de novo vai subir com o seu pé, segurando a parte do para-barro, e vai levantar. Não precisa pular nem nada, você só vai levantar e deixar o próprio peso do seu corpo fazer força para torcer a porca, ele apertar bem o parafuso, fazendo o que a gente chama de aperto final. E você vai apertar todos os parafusos de novo. Aperta um, aperta o oposto, aperta um, apertando o oposto, fazendo em todos, para fazer este aperto final, para ter certeza que todos eles vão estar bem apertados e nenhum deles pode, com a vibração de quando você está andando, querer sair do lugar, desparafusar e cair fora. E aí está seu carro pronto para andar novamente, depois de trocar as pastilhas de freio. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada no canal, que no meu vídeo anterior eu ensinei a como fazer a troca do filtro de combustível desse carro, que você pode observar e fazer você mesmo. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se você quiser, coloque aí nos comentários o que mais você quer aprender a fazer com o seu carro e dar aquela manutenção sem que você precise ficar pagando de forma desnecessária para alguém numa oficina para fazer algo que você mesmo poderia ter feito em casa.